Seja muito bem-vindo ao canal Economia da Massa. Hoje a gente está trazendo um formato diferente, formato de podcasts. Seja muito bem-vindo para você que está chegando agora no canal, está conhecendo hoje. E para você que já conhece, já toca no sininho aí embaixo do lado do canal de se inscrever. Você que não é inscrito, se inscreva, que a gente está sempre fazendo vídeo top para quem está acompanhando aqui. Enfim, hoje nós vamos dar uma olhadinha aí em um pouquinho de teoria monetária, mas não qualquer teoria monetária. A gente vai estar observando um pouquinho da teoria monetária da Escola Austríaca de Economia, uma escola liberal. Pretendo fazer outras explanações, tipo o Capital de Marx também, mas hoje a gente vai se resumir à teoria monetária austríaca, que é uma teoria interessante para a gente saber aí a fins de estudo. Mas enfim, sem mais delongas, eu queria como é um podcast aqui, a gente não tem muito corte, então eu queria alertar você aí de novo para não esquecer do likezão, que isso motiva demais. Não se esqueçam de se inscrever, você que é novo aqui, para poder ajudar a gente a produzir mais conteúdo. Enfim, pessoal, vamos falar um pouquinho. Bom, tenho que explicar, já estava me esquecendo. Eu tenho que explicar que hoje vai ser só eu que vou fazer o podcast, né? Como é um podcast introdutório, aí eu vou fazer sozinho como um piloto. Aí a gente vai fazendo mais podcasts no decorrer do tempo, para a gente poder ver como é que funciona. Enfim, dito isso tudo, vamos embora para o conteúdo. Pois bem, teoria monetária austríaca. Bom, um dos principais nomes que a gente sempre vai ver aí na teoria monetária, muito mais precisamente na teoria monetária austríaca, é o senhor von Mises, Ludwig von Mises. É um tiozinho que morreu faz pouco tempo. Se eu não me engano, ele morreu na década de 40 ou 50, não lembro muito bem. Ele morreu bem velhinho, ele e o senhor Hayek, que foi dois prepulsores aí da teoria monetária austríaca. E vamos lá, para a gente já entrar na questão de teoria monetária austríaca, a gente precisa saber alguns termos que são trocas. E trocas a gente pode designar, ou melhor, intitular elas como trocas diretas e trocas indiretas, que são as principais aplicações do conceito de teoria monetária austríaca. E agora a gente vai poder explicar ela aqui num âmbito focado em cada uma, passando primeiro pela troca indireta e depois pela troca direta. Então vamos lá, vamos passar para a troca direta, já trazendo aí o assunto à tona, nunca fugindo das teorias monetárias austríacas, né? E aí a gente vê primeiro a troca indireta. Digamos aí que eu queira uma camisa e eu tenho um amigo que ele tem um tênis, por exemplo, que ele quer fazer uma troca, mas esse amigo não quer essa camiseta, ele quer uma calça. Então ele em tese ele não iria trocar essa camiseta por esse tênis que ele tem. Só que ele sabe que um outro amigo dele, ele tem vontade de ter essa camiseta. Então o que ele faz? Ele usa essa troca de um produto que ele não quer para poder fazer futuramente uma troca por um produto que ele queira. Ou seja, vamos lá, vamos tratar aqui o amigo A, o amigo B e o amigo C. O amigo A tem um tênis, o amigo B tem uma camiseta e o amigo C tem uma calça. O que acontece? O amigo B, ele quer trocar com o amigo A uma camiseta por uma calça, né? Então a gente vê aí que tem que haver essa troca, só
Só que o amigo A, ele não quer essa camiseta do amigo B, ele quer a calça do amigo C. Então o que que ele faz? Ele troca o tênis com a camiseta do amigo B e o amigo A vai lá e consegue por fim trocar pelo amigo C, com o amigo C pela calça. Então a gente consegue ver aí uma troca indireta, ou seja, eu usei um produto como reserva de valor para mais tarde eu conseguir atingir, ou melhor, conseguir isso lá na frente. Ou seja, eu queria a calça e queria trocar meu tênis pela calça, só que eu não tive isso já de início. Então eu fiz uma troca indireta. Eu peguei esse produto e troquei por uma coisa que lá na frente teria um valor que eu poderia trocar pelo que eu queria. Com isso, nós temos os termos de bens que são muito demandados. Então, ou melhor, bem quisto pela sociedade. A gente tem o que a gente denomina de moeda ou dinheiro. Então, se você tem um dinheirinho aí na sua casa, na sua carteira, você saiba que isso é uma reserva de valor. Ou seja, você já deve ter ouvido falar muito sobre escambo. Ou seja, a gente faz um escambo lá na frente, mais um pouquinho mais para frente a gente vai entender que a gente só adicionou mais um termo para o escambo. Mas enfim, se atentando ao que a gente tem hoje, a gente tem uma moeda, um dinheiro, né, como reserva de valor. E alguns exemplos que já foi usado como dinheiro é o sal, o cacau, o gado, tipo os boizinhos lá, e também algumas pedras ou metais preciosos como prata e ouro. A gente tem esses produtos aí que um dia foi usado como dinheiro no caso. E vamos lá, a gente viu aqui um termo que eu acabei de explicar, que é dinheiro. Mas o que realmente é o dinheiro? Você já parou para pensar? Você chega, você abre a sua carteira e tem um papel lá. Mas por que que aquilo é dinheiro? Sabe? Por que que isso é denominado dinheiro? Bom, de uma maneira técnica, a gente pode colocar que o dinheiro ele é o bem mais líquido que existe. Logo, todos os outros bens que existem são intercambiados por ele. Bom, falei difícil aqui, mas vamos lá. Imagina, de novo, essa questão do tênis e da calça, certo? Agora a gente vai imaginar que eu tenha os produtos certos aqui, só que imagina que a gente tem 3 termos ainda. Só que em vez da gente trocar produtos por produtos, nós temos uma moeda, nós temos um meio termo aqui. Lembra que eu falei agora mais cedo que a gente ia ter um terceiro termo, que seria a moeda em questão? Vamos tratar aqui do real, vamos tratar aqui da moeda local que a gente tem no nosso país. Digamos que eu seja um cidadão A e exista um cidadão B. E o cidadão B, ele tem vários tênis, uma loja de tênis aí, lá no centro da cidade. E eu, Richard, quero muito esse tênis, um tênis dessa loja do cidadão B, porque são tênis legais e eu quero sair para o shopping algum dia. E como que eu faço isso? Eu sei que esse tênis custa R$100. Hoje em dia está bem barato, né? Um tênis de R$100. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo dinheiro que a gente acabou de ver que é um bem mais líquido que existe, ou seja, eu posso usar ele quando eu quiser, e eu posso comprar esse tênis com esse dinheiro que eu tenho. E o que acontece? Esse dinheiro ele não fica reduzido a sua existência, ou melhor, o que ele pode ser usado. Ou seja, se antigamente eu tinha o escambo em que eu trocava, sei lá, um porco por 5 galinhas, e eu ficava reduzido as minhas possibilidades de poder trocar uma galinha por alguma outra coisa,
Ou seja, o dinheiro já não. O dinheiro ele vem com essa facilidade, essa liquidez de eu poder usar ele quando eu quiser, e essa facilidade de intercambiamento. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, de ser intercambiado. Por exemplo, eu posso guardar esse dinheiro para que haja rendimento e para que eu possa usar lá na frente com outra coisa. Vamos voltar no exemplo do cidadão A e do cidadão B. Digamos que esse cidadão B esteja na sua loja de tênis, só que ele quer elevar suas vendas. Então ele faz um mega feirão lá de tênis, e aí ele coloca todos os tênis a preço de custo, e cada tênis passa a valer metade do preço, R$50. Ou seja, eu segurei o termo dinheiro, esse termo que a gente aprendeu, para poder gastar lá na frente. E agora eu consigo ter mais valor no meu dinheiro. Ou seja, o dinheiro que valia um tênis agora está valendo 2 tênis. Então o dinheiro ele tem esse poder de poder agregar valor com o tempo. Eu gosto muito de uma definição do Bruno Perini, que é do Grupo Primo, que sempre está lá com o Thiago Nigro, e é muito interessante que ele usa esse exemplo de uma mala que você vai para o futuro. Ou seja, você coloca nessa mala, você precisa colocar nessa mala só uma moeda, moedas de valor, no caso, para quando você chegasse no futuro você usasse ela. O que você colocaria nessa mala? A gente tem o real, a gente tem o dólar, a gente tem o ouro, temos o Bitcoin agora aí, nós temos, sei lá, Ethereum, nós temos a prata, nós temos o sal. E aí o que acontece? Aí eu te pergunto, daqui 100 anos, o que vai estar valendo? O real vai estar valendo? O dólar vai estar valendo alguma coisa? O Bitcoin, o ouro? Isso a gente precisa entender, que a história, ou melhor, o tempo, ele vai ditar se a gente tem valor ou não na nossa moeda. Então, por exemplo, imagina que o ouro ele é usado desde a época antes de Cristo, e até hoje ele perdura o seu valor. A gente usa o ouro para muita coisa, a gente negocia o ouro como commodity na bolsa de valores, como uma coisa valiosa. Então pensa, uma moeda como o ouro sendo negociada e sendo valorizada desde antes de Cristo. A gente entende que essa é uma moeda sólida, tanto que voltando aí na questão austríaca, mais precisamente no Sr. Ludwig von Mises, ele apoia muito essa questão do padrão ouro como uma forma da gente voltar a não ter inflação numa economia, e sim a gente conseguir conter essa inflação, no caso, e não ter tanta perda de valor no dinheiro, porque com o padrão ouro a gente consegue entender que não existe como fabricar mais moeda, fabricar mais dinheiro, no caso. Então, por exemplo, a gente sabe que a inflação é o resultado de vários fatores, só que um dos principais fatores que reduz o valor do dinheiro é a alta impressão de papel moeda. Então a gente conseguiria conter isso tendo o padrão ouro, segundo o senhor von Mises, né? Então vamos lá. Voltando no exemplo da mala, a gente consegue ver que o ouro passou por todo esse tempo. O dólar passou por desde aquela época daqueles eu não sou muito bom nessa história dos Estados Unidos, mas quando a gente vê filmes antigos lá da época que os caras eram pistoleiros no Texas, a gente já vê que eles usavam o dólar. Então é uma moeda que tem história e que tem uma certa relevância muito grande no mundo, tanto que a gente, por exemplo, em questão macroeconômica, quando a gente vê o governo comprar, sei lá, barril de petróleo,
ou o governo investir lá fora, a gente sempre vai ver a questão do dólar. O governo vai estar investindo em dólar e comprando em dólar, vendendo em dólar, então para depois ele converter para nossa moeda e para poder fazer investimento aqui dentro do país. Mas de uma certa forma o dólar é muito relevante, então a gente tem que entender, pegando esse conceito desses dois exemplos que eu dei, o que a gente levaria lá para frente, sabe? Então a gente começa a estudar cada moeda e entender o que é o dinheiro, e a gente sabendo o que é o dinheiro, a gente consegue se preparar lá na frente para a gente poder não ter tantas perdas assim com a questão da inflação, igual eu coloquei agora de pouco. E agora a gente passa para um subtítulo que nós vamos abordar: bens de consumo, bens de produção e bens de moeda. E eu já te garanto aqui, já te dou essa informação, que o dinheiro, a moeda que você tem no seu país, seja o dólar, seja o euro ou seja o real, ele não serve para nada mais do que um meio de troca, uma reserva de valor. Ou seja, o dinheiro ele não serve para bem de consumo e nem para bem de produção. Ele só serve para uma reserva de valor para ser usado lá na frente, intercambiado mais tarde. Ou seja, para isso, para a gente dar uma certa relevância aqui na nossa fala, que a gente está estudando, a gente vai para Davi Ricardo. E quem foi esse cidadão? Bom, esse cara ele veio logo após, ou junto com Adam Smith, que foi considerado o pai da economia moderna. E Davi Ricardo, ele já tinha descoberto que uma sociedade tem muitos bens de consumo. Quando ela tem muitos bens de consumo, isso leva a uma qualidade de vida da sociedade. Então, por exemplo, eu tenho aqui vamos usar os Estados Unidos de exemplo. A gente sempre vê vídeos, né, no YouTube mostrando o iPhone do ano está muito barato aqui, porque o dólar é bem valorizado. Enfim, tem as suas questões lá. Mas a gente vê que quanto mais bens de consumo tem uma sociedade, ou seja, um salgadinho diferente, acessível comida, acessível um carro do ano que não vai te dar problema, isso tudo, nossa, eu acabei de falar problema, que é problema, enfim, isso tudo vai te gerar um consumo, vai te gerar uma qualidade de vida melhor, ou seja, você vai aproveitar a vida com mais facilidades. Então, para Davi Ricardo, todo bem de consumo, a gente tem uma qualidade maior de vida na sociedade. Assim também é os bens de produção, ou seja, do mesmo jeito que o consumo eleva a qualidade de vida de uma sociedade, todo bem de produção ele torna uma sociedade mais produtiva. Por exemplo, se nessa sociedade, por exemplo, nos Estados Unidos, existe mais tecnologia para uma produção maior, ele vai produzir mais. Se você, por exemplo, hoje em dia as montadoras, por exemplo, não sei, Volkswagen, Fiat, a sede deles é tudo no país de origem, né? Seja Itália, seja Alemanha. Só que tem um porém, todas as montadoras elas vêm para cá, né? Então, por exemplo, a gente vê Volkswagen com as suas montadoras tudo aqui no Brasil, só que a sede, o cérebro da indústria, da empresa, é tudo no país de origem. Só que daí você deve estar se perguntando, poxa, mas então o PIB dessa galera deve ser baixíssimo, porque se não produz lá e produz aqui, o nosso PIB deve ser maior. Em parte sim, porque acontece, esses países, entre aspas, mais desenvolvidos do que o Brasil, eles não têm o PIB como uma métrica para poder colocar se o país é desenvolvido ou não. Para isso eles têm o RNB, a Renda Nacional Bruta. Então tudo que a gente produz aqui não fica para a gente. Tudo que a gente produz aqui vai para fora, para o país de origem da tal empresa. E o que fica aqui, lógico, são folhas de pagamento, aluguéis e essas coisas
que não vem ao caso a gente entrar. Só que o que acontece? Eles investiram em tecnologia para o país, no caso, e tornou a sociedade mais produtiva. Lá, a mesma coisa. Então, quanto mais bens de produção para Davi Ricardo, mais produtiva é essa sociedade. Já a moeda, o dinheiro, não. Se o Estado produz mais moeda, isso não vai fazer com que a moeda já em circulação ela vai valer mais, ela vai ser mais eficiente o seu poder de compra. Ou seja, até agora a gente viu que se eu tenho mais produtos de consumo, mais bens de consumo, minha sociedade vai consumir mais, vai ter uma qualidade maior de vida. Se eu tenho mais bens de produção, minha sociedade vai ter um bem de produção muito mais elevado, vai ser muito mais produtiva. E se eu produzir mais moeda, vai valer mais a moeda? Pelo contrário, a moeda vai continuar valendo mais, ou seja, vai perder o valor, entende? O poder de compra dessa moeda não vai mais ser eficiente. A troca que ela pode prover não vai ter mais tanto sentido. Na verdade, quanto mais dinheiro em circulação existe uma diluição no poder de compra que essa moeda vai dar. Que essa moeda nova, no caso, que está chegando, vai ter. Então, os preços dos produtos, no caso, ficam mais elevados. Por que acontece? Imagina que eu tenho aí R$1 trilhão em circulação e a gente tem uma certa inflação. Se o Brasil, por exemplo, imprimir mais R$1 trilhão, a gente percebe que de 1 trilhão foi para 2 trilhões em circulação. Isso acontece uma queda no valor que você vai ter no seu dinheiro. Ou seja, o Toddy que você compra para o seu filho, ou o Nescau que você compra para o seu filho, de R$5 passa a ser 10. Entende? Lógico, existe muito mais fatores que vai agregar para o aumento de preço. Isso não vem ao caso, mas o que a gente está falando aqui do dinheiro acontece dessa maneira, que quanto mais dinheiro em circulação, mais elevado vai ser a inflação. E por que isso acontece? Vamos lá. Aqui a gente está tratando com uma escassez. Então, por exemplo, imagina aqui que a gente tem uma garrafinha de água. Essa garrafinha de água, se eu for no mercado, eu vou conseguir comprar ela por, sei lá, R$1,50, no máximo R$2 aí. Salvo alguns lugares que a gente encontra aí até R$4, só que daí estão super faturando aí. Mas pensa que é muito fácil de eu ter essa garrafinha de água para eu beber. E aí eu te boto outro porém. Você tem um diamante na sua casa? O quão difícil é você encontrar e você ter um diamante? Então, a gente vai ter essa escala de escassez, certo? O quão escasso é para você ter essa água e quão escasso é para você ter esse diamante. Um exemplo legal também por exemplo, imagina que você arranjou um dinheirinho aí, você fez muita hora extra no seu trampo, você começou a investir na bolsa e começou a render vários dividendos para você, e você agora tem uma renda passiva, e agora você consegue comprar algumas roupas diferenciadas. E aí você vai lá na loja da Dudalina, no shopping da sua cidade, e aí você pega e entra e compra uma camiseta tão sonhada, uma camiseta que você queria muito, uma camiseta que, no caso, vamos colocar aqui, uma camiseta azul de bolinha amarela, não sei o seu gosto, mas enfim, uma camiseta diferenciada aqui. E aí você sai na rua com essa camiseta, todo felizão que você é exclusivo com essa camiseta. Só que daí você passa pela primeira esquina do shopping
e aí você vê um cara na esquina com uma camiseta azul de bolinha amarela da Dudalina, que você acabou de comprar. E aí você vai na segunda esquina e você vê o cara também, outro cara com a mesma camiseta que a sua, e assim vice-versa. Você passa por 10 caras e 10 caras estão com a mesma com a mesma camiseta que você. O que que isso mostra pra gente? Isso mostra que você não é mais exclusivo. Ou seja, toda essa escassez que tinha do produto tá em queda. Ou seja, não é só você que tem essa camiseta, mas sim vários. Ou seja, ela perde o valor. Então, quanto mais moeda tem, menos escasso, desculpa, é pra gente ter essa moeda. Então, por exemplo, imagina que aí você só é rico porque tem poucas pessoas que têm dinheiro. Quanto mais pessoas têm dinheiro, menos rico você fica. Isso cai até numa questão lá na frente da luta de classes de Marx, que a gente vai estudar lá na frente quando a gente for ver o Capital. Mas enfim, von Mises, sendo liberal, tanto Mises como Hayek, quando trata da teoria monetária, eles sempre vão bater no Estado como um agente vilão aí da vida do indivíduo. Porque pensa em tudo que a gente viu até agora sobre o dinheiro, sobre a moeda. O dinheiro ele foi criado para um meio de troca, só que não tinha necessidade de ser criado esse dinheiro. Porque que acontece? Uma vez que eu crio esse dinheiro, o governo ou o Estado ele fica livre para poder imprimir e produzir quanto mais dinheiro for possível e quanto mais dinheiro for necessário para suprir o que o governo faz. Ou seja, a escassez do dinheiro vai se perdendo com o decorrer do tempo. É por isso que, voltando lá na questão de von Mises, ele propõe a volta do padrão ouro. Ou seja, se um determinado país, um país X aí, ele tem 1 tonelada de ouro, é isso que ele tem para poder negociar e fazer os investimentos do país e conseguindo mais, com outros países negociando. Já com o dinheiro não, com a moeda no caso. Quanto mais moeda você vai produzindo, mais inflação você vai tendo e menos o seu dinheiro vai valendo. Então, para Mises esse é o grande problema aí, que é a questão do Estado sempre estar interferindo na vida do indivíduo nessa questão econômica. É por isso que a gente vê na teoria de Adam Smith, a gente vai ter também um podcast só sobre isso, sobre a mão invisível do mercado. Ou seja, o mercado ele não necessita de um Estado para poder agir. Ele pode, com a sua mão invisível, ajeitar ele mesmo de uma determinada forma, de uma certa forma que achar pertinente, o próprio mercado. Então, para von Mises, para Hayek, para Murray, a gente sempre vai ter muito forte essa questão do Estado estar interferindo na vida do indivíduo quando se trata do dinheiro. Von Mises, para Mises, o Estado é o principal agente quando se trata do assunto violência. Ele usa esse termo, violência, porque violência pelo fato de tomar as decisões para suprir os próprios interesses. Então, para Mises, a gente vai ver que o governo, o Estado, ele tem os interesses próprios. E aí, para não ficar faltando ou em falta esses interesses do Estado, do governo, ele vai imprimir mais dinheiro. E isso vai reverberar nos indivíduos, porque quem paga isso somos nós. Então você pode ver que a carne vai subindo de valor, a gasolina, tudo. Por quê? Porque há uma inflação. Lógico, existem outros fatores, que nem eu sempre estou ressaltando aqui, só que a gente tem que entender que o principal fator é a inflação. E o nosso dinheiro vai cada vez mais perdendo o valor mesmo.
Então, o que acontece? O Mises ele vem argumentar que é ridículo que, por exemplo, o Estado ele tenha projetos sociais de luta contra a pobreza, por exemplo, porque o governo, imagina que o governo vai dar com uma mão e vai tirar com a outra, ou seja, o governo gasta com ele mesmo e gera cada vez mais inflação. Ele usa um exemplo bem curioso em que o Estado dá dinheiro de banco imobiliário para acabar com uma pobreza real. Ou seja, não adianta nada essa ajuda que ele faz, porque o Estado dá dinheiro para o pobre e, na verdade, ele está fazendo isso somente para ficar bem com as pessoas. Ou seja, você provavelmente deve conhecer alguém que ganhou um auxílio emergencial. Não estou falando que é errado, é necessário que o governo faça essas ações, só que é necessário também que o dinheiro, que o governo pare de fazer tanto dinheiro ao ponto de gerar uma inflação exacerbada. É necessário que haja uma inflação, né? Só que não uma inflação tão alta ao ponto do governo, do indivíduo no caso, perecer ao ponto de não ter nem, às vezes, comida na mesa. Então o pobre não tem dinheiro no seu cotidiano e o pouco que o governo dá perde o valor para a inflação. Esse é o ponto que Mises vem batendo nessa questão da teoria monetária austríaca. Então vamos lá, o pobre tem o dinheiro que o governo dá, e aí o governo gera mais inflação, imprimindo dinheiro adoidado, e o dinheiro que ele mesmo deu pro indivíduo que é pobre, que não tinha dinheiro para nada, ainda perde o valor, porque a inflação só subiu. Então a gente volta de novo com aquele exemplo: o governo, o Estado dá com uma mão e tira com a outra. Então os indivíduos guardam dinheiro para se proteger de imprevistos, mas o governo, no caso o Estado, interrompe isso quando ele continua a gastar com o seu bel prazer. É isso que Mises fala. Mises traz isso nessa questão de o governo só gasta na verdade o que não tem, entende? E aí a inflação só fica pegando forte, aí fica só aumentando, e a gente só vai perdendo dinheiro, só vai perdendo o valor do dinheiro. Pensa assim que você guardou 10 mil reais para você poder... Imagina que você gastou guardou 10 mil reais para poder comprar um carro, e aí imagina que você tem uma inflação de 10%. Logo, você já não vai estar mais com 10 mil reais. Esse carro não vai mais estar valendo 10 mil reais. Esse carro vai estar valendo 11 mil reais. Entende? Porque aumentou 10% no preço do carro. Ou seja, o seu valor não tá mais, o seu valor que você guardou de 10 mil não está mais valendo 10 mil, está valendo 9. Olha que doideira. Entende? E é isso que o Mises bate. Ele fala, Mises e tantos outros liberais no caso, eles batem nessa questão de o governo ele só atrapalha na vida do indivíduo. Uma que imposto ser roubo para eles, né? No caso, para Mises, imposto é roubo, só que enfim, isso é outro assunto. E a questão do dinheiro na inflação. Então vamos lá, vamos recapitular. A gente tem as trocas diretas e as trocas indiretas. As trocas diretas são o escambo, que a gente sabe, e as trocas indiretas são aquelas que a gente reserva valor em outro objeto, sendo ouro, prata, sal, enfim, independente de qual sociedade a gente vai estar estudando. A gente sabe que o dinheiro é o bem mais líquido, que a gente pode usar ele para qualquer coisa, e o dinheiro é uma reserva de valor que a gente pode ser usado, ou a gente pode usar ele lá na frente.
A gente viu também os bens de consumo, que isso aumenta a qualidade de vida da sociedade, os bens de produção, que deixa a sociedade mais produtiva, e a moeda, sendo um bem que não serve para nada a não ser reservar valor no futuro. Ou seja, quanto mais moeda eu faço, quanto mais moeda o Estado faz, menos ela vai valer lá no futuro. E a gente viu também que o principal problema para von Mises, para os liberais, no caso para a escola austríaca como um todo, o principal agente que ferra com o dinheiro, que perde o valor do dinheiro, é o governo, é o Estado, que imprime cada vez mais moeda, sendo assim deixando o indivíduo perecer na sua sociedade. Então foi isso, pessoal, mais um podcast aí, mais um não, né, o primeiro podcast. Eu queria agradecer você que escutou até aqui. Se você escutou até aqui, dá aquele comentáriozinho aqui, tipo, comenta assim, sei lá, gaveta, para eu saber que você escutou até agora. E aquele negócio, deixa o likezão, né? Se inscreve, que a gente vai estar fazendo mais podcasts assim. E não deixa de estar junto, cara. Bota o sininho aí, vamos estar junto sempre, que a gente vai sempre estar postando conteúdos assim, pra gente poder aprender junto de uma maneira descomplicada, de uma maneira fácil, porque o conhecimento é vida, conhecimento é o que vai levar a gente pra frente. Enfim, gostaria de agradecer a cada um que chegou até aqui, que teve a paciência de poder me ouvir até agora. E vamos lá, ó, se inscreve no canal também Inglórios, que a gente vai ter vídeos, né, sobre a Bíblia, podcasts também sobre Bíblia, sobre o que Deus tem pra gente em questão de vida mesmo, da vida. Enfim, galera, espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem. Deus abençoe cada um de vocês. Enfim, vamos estar sempre adquirindo conhecimento, porque é o que vai salvar a gente, é o que vai levar a gente para frente, que vai revolucionar e trazer mais evolução para nossa vida. Enfim, espero que tenham gostado e fiquem com Deus. É nóis!